Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor e Salvador das nossas almas. Eu vou prosseguir no mesmo assunto, o fim para o reinício. É um assunto extenso, como eu disse nos vídeos anteriores, e vou continuar aqui falando a respeito, mas é um assunto de suma importância a ser abordado, e as pessoas precisam atentar-se ao conhecimento do livro dos profetas, né? A própria palavra do Senhor vai colocar que não rejeitemos os profetas. Por quê? Porque o que foi dito, inclusive o Salvador, ele fala em Lucas 22, se não me engano, está em Lucas 22, no caminho para Emaús, fala aos dois homens que tudo que está escrito desde Moisés testificava dele. Inclusive eu vou ler aqui em Isaías capítulo 11, vai falar o ramo de Jessé, a linhagem aí, né, do Filho de Deus. Embora muitos insistem a não acreditar que ele é o Filho de Deus, os livros dos profetas, em especial Isaías, vai descrever, é como se estivesse colocando a questão da biografia do tempo do Filho de Deus aqui na Terra. Rejeitam essa compreensão por ele ter nascido de uma virgem, e não ter sido filho biológico de José, que fazia parte ali da linhagem de Jessé, mas estudando a respeito mais a profundo, vai ver que Maria também era descendente. E é claro que o Filho de Deus não poderia vir de outro modo que não fosse esse, através de uma virgem, sem a consumação de pecado. Porque ele não pecou, ele veio e não pecou. Então é preciso se atentar à compreensão da letra de modo espiritual, sim, se aprofundar em estudos, naquilo que as pessoas têm dúvida. Nisso você precisa, caso tenha dúvida, se aprofundar e buscar conhecimento, para não ficar propagando inverdades e que muitas das vezes querem desmerecer o que diz a palavra do Senhor. Sei que são assuntos que um aborda outro, como por exemplo, algumas pessoas podem não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E essas pessoas geralmente elas não entendem a letra de modo espiritual. Bem, eu vou procurar aqui ser breve, para expor aqui algo a respeito do fim e do reinício, segundo o livro dos profetas. O livro do profeta aqui, no caso, Isaías. Bem, para quem é espiritual, discerne todas as coisas, como diz o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Por que discerne todas as coisas? Porque está voltado para a compreensão da letra de modo espiritual. De outro modo, fica difícil a compreensão. As mentes se cauterizam, ficam obscurecidas, não compreendem e não conseguem alinhar o livro dos evangelhos Mateus, Lucas, Marcos, João, escrito no tempo do Yeshua em carne, aqui discipulando, ensinando, fazendo prodígios, milagres e maravilhas, com o que fora dito pelos profetas. Porque o livro dos evangelhos, segundo o meu conhecimento, não aborda muito a vida, o dia a dia, só dá a entender que ele foi carpinteiro, ou pelo menos teve conhecimento dessa função por conta de José. Dá a entender também da origem do local, porque quando vai falar lá a respeito, né, é bem claro onde que ele nasce, né, Belém. E só que depois, ao crescer, coloca que ele estava no templo desde
por volta do seu tempo de menino, né? Quando era menino. Maria ali não tem a percepção de que ele tinha ficado. Fala também, falando assim de um hábito, de um modo de como ser. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, dá a entender que ele não era apegado a essa coisa de ter um lar, ter um lugar fixo, uma moradia. Ele é dono da terra, né, gente? Então, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, ele era desapegado às coisas materiais. Então, nos leva a compreender muitas coisas. Porém, o livro dos profetas, quando entendemos claramente que está se referindo ao filho, é mais claro. E é como estivesse colocando a biografia dele, tá? E o propósito do Criador fica muito claro também, dos tempos. Até Yeshua, o Senhor agiu na vida de homens para levar a mensagem dele, a vontade dele, e que conhecemos segundo que diz: o evangelho é boa, agradável e perfeita. Vem o Filho, cumprindo o que fora dito pelos profetas, desde de Moisés. Ele discipula, né? Ele capacita ali homens a levar a mensagem do arrependimento. Porém, o momento mais evoluído, pela minha compreensão, ele chama Saulo, um homem que estava perseguindo essa igreja, melhor dizendo, a igreja discipulada pelo Salvador, que recebeu o Espírito, uma igreja como Pedro, que antes era inconstante, depois, lá em Atos 2, vai falar, vai descrever o novo Pedro no sentido de como ele já estava com a autoridade do Espírito, ao ponto de ganhar ali quase 5.000 almas. Então, é interessante voltar-se a compreender o que é dito pelos profetas, compreender pelo sentido espiritual. Vemos aqui como que o Criador é perfeito no alinhamento, cumprimento dos tempos, agindo em pessoas. Pessoas têm, não ainda renovada, muitas das vezes, tem um comportamento que não corresponde a uma mente espiritual, mais voltado para os 5 sentidos, que é a questão de ver para crer, dar ouvido somente a coisas que agradam ao corpo, valorizar aquilo que é palpável. Porém, esquece que somos compostos de... Não é que esquece, é que não dão importância ao fato de que somos compostos de corpo, alma e espírito. Uma alma sedenta daquilo que diz respeito ao plano espiritual. Um espírito sedento de retornar à sua origem, que é retornar para o Criador. Então, quando as pessoas estão mais voltadas para a questão física, carnal, aí vem várias situações complicadas da vida que não compreendem, e isso lhes causa tropeço, dificuldades de absorver certos conhecimentos, como por exemplo a palavra de Deus. Alguns até desmerecem a palavra do Senhor como não a palavra de Deus, mas palavra escrita por homens, por não ser, aqui no caso os brasileiros, temos a Bíblia em português. E assim por diante, cada nação tem a Bíblia pelo seu dialeto, né? Ela veio do grego, depois foi para a questão de Roma, aí foi passando para ser traduzida. Foi traduzida várias vezes, sim. Porém, quem é espiritual compreende claramente que a soberania do Criador, ela é visível
quando lemos a Bíblia. Entendemos-a de modo espiritual. Vemos aqui o Criador agindo em tudo. Perfeito, maravilhoso. Amém? Então, vou ler aqui, tá? Qualquer coisa eu dou seguimento em outro vídeo. Isaías 11 vai falar a respeito do ramo de Jessé. Cumprimento que veio, né, claro, uma profecia dada antes da vinda do filho. E aí, se você continuar lendo Isaías 53, vai continuar falando. 50, 51, 53, vai continuar falando. Mas é interessante ler Isaías 11, vocês acompanhem. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma. Em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia, a oeste, junto, saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão juntos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates.
Isso já está acontecendo, viu, gente? E o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Aqui está abordando, e para que você entenda o início aqui, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Aí você precisa ir lá para Isaías, capítulo 50, isso. Vou deixar aqui umas passagens para você meditar, que vai falar a respeito do... deixa eu dar uma olhada lá, peraí. Isaías 50... falar a respeito do pecado de Israel e a obediência do servo. Vai continuar falando também a respeito desse povo que foi retirado. E a colocação aqui, como se o profeta estivesse colocando... Eu não vou ler tudo porque é bem grande, mas é interessante ler. Coloca aqui, ó, a partir do versos 2. Quando eu vim, versos 2... do capítulo 50 de Isaías, tá? Quando eu vim, porque não encontrei ninguém. Eu vou ler antes, que é bem interessante, ó. A partir do verso 1. Mas eu não vou ler todo, tá? Só até o 3, só até o verso 3. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A mãe, né, Jerusalém, a qual de meus credores eu vendi vocês. Tá? Quem foi vendido aí, né, pela história humana? Quem foi vendido aí a preço de 1 quilo de carne aí, gente? Quem foi esse povo, né? Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. E aí é interessante compreender o livro dos profetas, profecias, o alinhamento delas. Você lendo lá Deuteronômio 28, Levítico 24, você vai ver as características desse povo, o sofrimento desse povo que foi vendido, que foi retirado, né, da cidade. Quando eu vim, porque não encontrei ninguém. Olha só. Quando eu chamei, porque ninguém respondeu. Tá vendo? Que aí você vindo aqui para Isaías 11, falar do ramo de Jessé. Um ramo surgirá no tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Ele veio. Ele foi enviado. E aí aqui a fala aqui, ó. Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Versos 3. Visto de trevas os céus e faço da veste de lamento a sua coberta. Ou seja, para o Criador, 1000 anos é um dia 1000 anos, para ele tornar tudo novo, onde o seu plano já está preparado, como diz lá Apocalipse, desde o princípio, para um novo tempo, sem lamento, sem sofrimento, como diz em Apocalipse 21, versos 4. Então, se você ler, que o propósito aqui, o intuito é esse, tem como eu ler tudo, ficar colocando a compreensão, tá? Você lê Isaías 11, o ramo de Jessé. Se você lê Isaías 50, você vai compreender que está falando do filho, sim. Isso já se cumpriu. Parece muito
Mas eu sei que está falando do filho, algum cristão vendo esse vídeo pode pensar dessa maneira. Mas quando se está com a mente cauterizada, obscurecido, com escamas nos olhos, as pessoas não compreendem. Podem ser estudiosos, filósofos, conhecedores de muitos, de muitas áreas da questão humana, da história, da humanidade. Se o Criador não tirar as escamas, por não quererem esse colírio, como diz lá, capítulo 3 de Apocalipse, não desejarem as vestes para cobrir a nudez, mas pensam que são ricos, mas são pobres, cegos e nus, quando não estão voltados para a questão espiritual, para a compreensão, para entender que o livro dos profetas está desenhando coisas que já ocorreram, foram cumpridas no Filho, e que está acontecendo, como por exemplo aqui, em Isaías 11, vai falar a respeito do mar Eufrates, né, que está secando, de fato, já é notório, já é conhecido, só pesquisar, que vai ver que isso está acontecendo, está fluindo água doce, né, água potável, água doce, onde era só sal. Está se secando, vai ter sim, tudo que foi dito aqui vai se cumprir. Então, vai existir esse renovo, essa transformação da terra para o povo do Criador. Precisamos estar voltados ao que diz o livro dos profetas e não ficar confiando em algumas palavras isoladas de promessas e que vamos ser retirados daqui com o corpo, seja, como diz a própria palavra do Criador, glorificados, né? E levar para morar no céu. As promessas encontro com a Jerusalém celestial. No piscar de olhos, vamos ser desse corpo corruptível, passar a ter um corpo incorruptível, uma nova consciência transformadora que já deve acontecer nesse tempo em graça, favor e merecido, que às vezes nem dá para compreender, às vezes não dá para compreender, né? De tão grandiosa que é a graça do Pai no Filho. E então teremos um corpo incorruptível que não se corromperá. Por quê? Porque vamos passar por esse processo, já estamos passando aí pelo conhecimento, processo de transformação, de nova conduta, de compreensão da letra de modo espiritual. Então, quando vier a Jerusalém celestial, de um modo, creio eu, que extraordinário, seremos sim reunidos, existirá esse juízo, e a terra aqui será um novo lar. Após, claro, passar por um juízo severo, uma purificação. Porque, como diz a própria palavra do Senhor, a terra geme. A natureza criada espera com grande expectativa, aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam renovados. Então, se não houver renovação da mente, como que estaremos preparados para viver esse novo tempo? Onde eu li aqui, será uma outra realidade, um tempo de paz, um tempo de vida sem medo, onde a criança viverá livremente e não terá medo de nenhum tipo de casualidade que faça sofrer. Um tempo sem choro, sem pranto, sem dor, sem desespero, mas de alegria, onde as pessoas irão ao encontro
do Filho de Deus. Ele sim é o nosso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor e Salvador de nossas almas. Tão interessante aqui eu quero colocar para vocês é que o que não falta são profecias desse novo tempo. Eu vou ler aqui, ver se dá tempo, gente, porque para carregar o vídeo aqui tá sendo uma luta, né? Mas tudo para a glória do Pai. Aqui em Apocalipse 21, como eu disse, versos 4. Ó. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ó, a antiga ordem. Quem é que tá na ordem de tudo isso? O nosso Salvador Yeshua, que recebeu do Pai todo o poder e autoridade, como está escrito em Isaías 9. Todo poder e autoridade está nos ombros dele. Ele virá julgar vivos e mortos. Ele restabelecerá os reinos, voltarão para ele. Só ler aqui o livro dos profetas, capítulo 21 inteiro, a falar da Jerusalém celestial. Então, gente, é muito claro. É muito claro. As palavras se alinham. O Criador é perfeito. O Criador não criou a terra, o ser humano nessa condição física, para depois destruir tudo e levar os espíritos, que a palavra do Senhor diz que os espíritos retornam para ele que o deu, né? E para que essas mensagens aqui? Mensagem de renovo, mensagem esse renovo, o remanescente de Israel, um povo que está passando sim por severas, vou dizer, recompensas pelo pecado, por causa da obstinação do coração, da rebeldia, ao invés de buscar a meditar na palavra do Senhor para ter uma mente transformada, renovada, espiritual, insistem em outros caminhos que são contrários à vontade do Senhor. Então, a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Se eu vou contra a vontade dele, eu só vou... O que vai conseguir aí? O contrário, né? Coisas ruins, lamentáveis. Então, vai adquirir culpa sobre culpa por conta das autojustificações, ao invés de absorver o que o Criador tem como propósito para a humanidade, como devemos nos encaixar para quando retornar de modo visível, onde todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, nesse dia, nesse grande dia, já temos que estar no processo de corpo incorruptível, por conta de uma mente transformadora, de uma mente voltada ao conhecimento da letra de modo espiritual. Da nossa responsabilidade pessoal, é meditar nas cartas aos Coríntios. Tem um assunto que depois eu quero colocar acerca do casamento. Eu tenho conversado com pessoas, entre essas pessoas com jovens, e eu percebo a necessidade que há de conhecer qual é a vontade de Deus. Porque a palavra do Criador é clara sobre aquilo que não quer para a vida do jovem. Há conselhos do apóstolo Paulo a respeito dos jovens, a respeito das mulheres casadas, a respeito dos filhos, a responsabilidade de cada pessoa de acordo com como está classificada aí no círculo familiar. Voltando para a questão da responsabilidade, o que nós somos? Não somos templo, morada de Deus? Então, como que devemos viver então? Se é do agrado do Senhor os relacionamentos conjugais, a união entre um homem e uma mulher, então, para formar-se uma família,
continuando sendo e tendo a consciência de que são morada de Deus, como que deve se proceder? Então, todos esses assuntos são muito interessantes, porque com a falta de absorver esse conhecimento, muitos pecam e muitas das vezes estão mergulhados nas questões mundanas, na questão só física e não espiritual, não estão atentas e aí acumulam culpa, dívida sobre si, vão vivendo vidas mesmo cometendo erros contra o próprio corpo, mas não entende que estão errando. Então isso é muito triste e vai fazer diferença com certeza na vida de muita gente. A diferença ela ocorre quando colocamos o nosso coração e nossa mente para a palavra do Senhor. Se a minha dúvida é qual é a vida perfeita de acordo com a vontade de Deus? Como é que eu agrado a Deus? Porque aqueles que não agradaram e que faziam parte da linhagem de Israel, por permissão do Senhor, foram espalhados sobre a terra. Foram vendidos a preço de quilo de carne. E aqui em Isaías 11, Isaías 50 vai falar desse povo também. O Criador, ele não tem por inocente o culpado, assim como não tem o culpado por inocente. Então, se o povo conhece qual é o caminho do Criador, qual é a vontade dele, mas insiste em andar em outros caminhos, então vem sim a recompensa pelo pecado, vem as dificuldades da vida, vem o afastamento da boa, agradável vontade e da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que passemos para os nossos filhos o conhecimento do que foi feito ao povo de Israel. Porque o histórico é que uma parte considerável permaneceu firme. As instruções de Moisés, as instruções de Josué e de outros que ali estavam na responsabilidade de guiar aquele povo. Por isso, muitos não ficaram no meio do caminho, mas um grande número sim. E aí a história foi, seguindo adiante e se percebe que até hoje, por que todo mundo não desfruta da boa, agradável, perfeita do Senhor na sua totalidade? Porque embora muitos ainda pecam contra Ele, Ele é bom. Ele manda chuva para bons e maus. Ele não retém a bênção quando é no geral para a humanidade inteira. As pessoas ainda têm as suas capacitações de correr atrás e conseguir seus objetivos. Mas esse novo tempo, na graça ao qual estamos, exige de nós uma responsabilidade pessoal, uma vontade de buscar o conhecimento do Senhor e sermos ministrados pelo Espírito, para então fazermos parte aí dessa reunião de membros cuja cabeça é Yeshua, amém? Então, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou ficar aqui nesse assunto, não quer dizer que não teria mais coisa para falar. Tem muita mensagem aqui para ser abordada a respeito do reinício, da plenitude de todas as coisas. Só ler os evangelhos, Hebreus, Romanos, e você também vai compreender mais. Continuar lendo Isaías e que o Espírito Santo continue a nos dar a compreensão, amém? Obrigada por assistir até aqui, fiquem todos na paz.